Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do InventCast. Esse mês a gente vai fazer uma edição super especial com os nossos parceiros. Eu sou a Mayra Tieco e vou fazer o host com vocês junto com uma convidada, na verdade não, junto com a minha co-host inédita, Bárbara Martins. Seja bem-vinda, Bá, à apresentação do Invent. E hoje a gente tá com uma pessoa, um convidado, galera, que atua há mais de 15 anos no mercado de tecnologia, passou por diversas empresas multinacionais, líderes no setor, e atualmente é o Business Development Manager de Microsoft Cloud na Ingram Micro. Com vocês, Roberval Silva! Muito bem-vindo! Que abertura aí, meninas. Você Muito viu que obrigado chique? pelo convite. Eu me sinto honrado em estar aqui hoje. Obrigado por poder falar um pouquinho aqui com o público da Invent Cloud. E mais uma vez, obrigado e vamos que vamos. A Invent Cloud é parceira da Ingram Micro, né? A Microsoft é uma marca super importante pra gente, então a gente sempre faz um trabalho muito bem em conjunto e a gente não pensou em alguém melhor que começar essa temporada junto com vocês aí. Então a gente tá muito feliz, obrigada pela participação, Robert. E pra começar, a gente sempre gosta de começar entendendo um pouquinho do histórico do convidado, né? A gente trabalha no dia a dia, a gente resolve muita coisa, naquela correria, e a gente nunca para entender um pouquinho do histórico e da sua trajetória. Então, conta um pouquinho pra gente como que foi esse histórico da sua carreira, né? Nesses 15 anos de tecnologia. Obrigado. Olha, é uma história longa, né? A gente conversou um pouquinho ali nos bastidores, mas eu chego na tecnologia num momento ali que talvez eu não estava prospectando tecnologia, então ela aconteceu, mas eu começo minha jornada profissional ali por volta de 16 anos, trabalho em um ramo, em um setor por uns 5 anos, mas aí eu descubro que não é isso, porque eu acho que a gente tem que trabalhar... vocação, né? Exatamente, também. né, Maia? Eu acho que a gente tem que trabalhar e acreditar muito naquilo que a gente faz. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí eu entro em um distribuidor, né, um multinacional na época, de tecnologia, começo a conhecer, tinha ideia do que era? Não. Né? Microsoft, para mim, eu vi o logo do Windows lá no eu vou falar da Lan House, o pessoal vai saber a nossa idade, né? Mas então, a gente viu o logo do Windows, então Microsoft, o que é isso? Microsoft é Windows, né? A gente associava muito a isso. E aí eu chego ali nesse distribuidor, né? Que era a Tech Data Brasil na época, o maior distribuidor que a gente tinha operando ali no Brasil, líder em vários fabricantes que a gente atuava. E ali eu tenho uma primeira experiência com a tecnologia, né? E eu falo, puxa... Quando eu olhei, eu falei, é aqui, é isso. Legal. Aí começa o próximo estágio, que é como que a gente evolui, como que a gente cresce, como que a gente aprende e olha as oportunidades que o mercado tem, e ele se transforma a todo tempo né, isso acaba acontecendo ali. E, nessa época eu tive uma oportunidade como estágio na Tech Data. Então, nada é fácil, né? Obviamente. Então, tudo é construído. E aí, eu começo ali como estagiário e esses primeiros contatos que eu tenho com a tecnologia, já com Microsoft. Legal. Então, eu nasci na tecnologia já cuidando de Microsoft. Foi muito legal, uma experiência muito rica. Então, eu atendia parceiros, né? Eu era account manager, atendia parceiros e eu comecei a mergulhar naquilo e falar, puxa vida, isso é muito legal, isso é muito interessante. E aí, eu fico 3 anos... que foram os 3 últimos anos da operação da Tech Data no Brasil. Tive algumas oportunidades ali, né? Chego até cogitar ali um espaço melhor na estrutura, mas foi quando acontece ali a decisão da companhia não operar mais no país. Mas nesse momento, eu falo para vocês assim, eu acho que não deu mais medo, né? Porque eu falei, puxa, agora eu sei fazer uma coisa que eu gosto. Então, como que eu me recoloco? Como que eu olho isso? E você cria um network muito forte também, sim. né, Marco? Porque o mercado de tecnologia é isso, ele é gigante, mas ao mesmo tempo pequeno. Sim. Então, você cria ali, falei, puxa, então eu já tinha um network interessante ali com o fabricante, principalmente, então participava de tudo quanto é eventos e tal. E aí eu tive a oportunidade, eu mirei... contra alguns pontos estatísticos ali do mercado, mas eu mirei a Ingram Micro,
naquela época, que tinha uma posição muito diferente da que a gente tem hoje. E aí eu começo a fazer parte lá e estou há 13 anos. E aí, já respondendo aqui, talvez alguém deve falar, puxa, Robert, você está 13 anos, está acomodado, né? Não, pelo contrário. Tecnologia, gente, não dá para acomodar, cara. Então, é isso. Existe cômodo em tecnologia? Não dá. Tem, né? Então, assim... Desafio diário, né? Desafios diários, né, Bárbara? Então, você fala, puxa vida, tudo que você aprendeu até aqui foi até aqui, né? Sim, Para amanhã a gente tem que aprender uma coisa nova. E aí foi isso que aconteceu, né? Que legal. E falando sobre mudanças, né? Quantas mudanças a Microsoft também já não passou ao longo desse tempo, além da distribuição. Então, tecnologia é uma área que sempre está em constante evolução. Então, acomodado, tenho certeza que não, quem quer da área sabe que não é uma com certeza opção. não está assistindo hoje ou não está aqui, porque a tecnologia ela é uma esteira, né? Uma esteira constante que não para. Então, se a gente olhar hoje, o momento que nós estamos vivendo hoje, fala, puxa... chegamos na era digital, temos inteligência artificial e tal. Não, calma que tem muito mais vindo por aí. Então, isso é só um ponto, né? Isso aí. O futuro nos espera, né? E aí, até conhecendo dessa sua trajetória, né, Roberval, aqui nos bastidores, você falou um pouquinho pra gente, contou essa trajetória toda ao longo desses últimos 15 anos. Acho que essa pergunta vai calhar muito bem agora. Qual que é o seu core business, né? O que faz você ter essa paixão, acordar todos os dias, colocar os pés no chão e falar, eu amo trabalhar com isso, eu quero continuar trabalhando com isso. O que te dá esse estímulo, E eu né? acho legal essa pergunta da Bárbara, porque a gente consegue ver o quanto você gosta de fazer o que você faz, Robert. É incrível. Então, a gente queria ter um pouquinho, né, do seu tempero aí, do seu segredo. Bom, eu acho que o primeiro ponto aqui é o seguinte, como eu tive os dois lados, né, eu acho que eu fazia exatamente o que não me satisfazia como pessoa, como profissional. E a tecnologia eu vi que é uma coisa que me realiza. Então, o meu core business hoje é gerenciamento de parceiros. Então, trabalho com parceiros, aliás, desde quando eu comecei, passando por verticais diferentes. E o que me leva, o que me dá paixão de continuar, eu acredito no que nós fazemos. E quando eu falo nós, vocês, os fabricantes, os distribuidores, o ecossistema como um todo. O que nós estamos fazendo hoje, nós estamos deixando um legado. Sim. Pode ter certeza disso. E a gente vai falar depois sobre inteligência artificial com responsabilidade e tudo mais, mas o que me motiva a acordar todos os dias, né? Olhar nossas ferramentas de comunicação, caixa de e-mail lotada e tudo mais, acreditar que o que a gente está fazendo pode melhorar pessoas, processos, organizações, né? Então, puxa vida, a gente está vivenciando um momento bem trágico hoje no país, então você vê empresas de tecnologia se mobilizando e até as tecnologias sendo voltadas para isso, né? Então, se a gente falar um pouquinho sobre ferramentas hoje que pode prever algumas coisas desenvolvidas por parceiros, né? Como o Invent Cloud, por exemplo, que pode melhorar um processo, melhorar a vida de alguém. Já pensou, puxa vida, amanhã o clima vai estar nesse formato, precisamos tomar um certo cuidado. Isso é muito legal. Então, assim, eu acredito no que nós fazemos. Acredito muito no que a gente faz. Acredito muito na responsabilidade social, que é uma coisa que não pode estar somente no site da organização, tem que estar no dia a dia, tem que estar no conjunto ali que a gente faz, né? Então, é isso. Legal. E 15 anos de carreira, você conheceu muitas pessoas, networking gigantesco, igual você comentou. O mercado de tecnologia é muito grande, mas a gente sempre tromba com alguém, a gente sempre conhece alguém. Então, é grande e pequeno ao mesmo tempo. E eu queria entender um pouquinho da sua trajetória, as suas inspirações, as pessoas que te inspiraram, as pessoas que você conheceu, que de alguma maneira moldou o profissional que você é hoje aí para essa carreira de sucesso. A tecnologia, essa pergunta é muito legal, né? Porque além de você trabalhar com o que você acredita, você cria um laço de amizades. Sabe o aniversário que você faz em casa? Que alguém vai, puxa, uma amizade, eu não sei hoje onde vocês se conheceram, talvez pode ter sido aqui na Invent Cloud. Então, e você ter pessoas ali que inspiram e principalmente que se tornam amigos. Então, a tecnologia, ela proporciona isso, né? Então, você, puxa, cria ali um vínculo entre
CNPJs, mas quem opera são CPFs. Então, você ter ali um relacionamento, eu acho que é muito importante. E claro, Mai, eu tive pessoas e tenho pessoas que me inspiram muito, né? Eu comentei até algumas delas ali com vocês nos bastidores, mas que me inspiram muito porque, assim, você vê a mesma sinergia e você vê a pessoa acreditando. E, óbvio, para você chegar em um determinado lugar, você precisa ter um acompanhamento de jornada. Então, hoje, se você tem gestores, liderança, que te direcionam para o business, te direcionam para o negócio, isso é muito louvável, né? E eu tive a oportunidade, a honrosa oportunidade de trabalhar com algumas pessoas que hoje, algumas estão na Ingra, outras estão na Microsoft, outras estão em outros países e tudo mais. Que foram pessoas que me inspiraram. Eu não vou correr o risco de falar o nome de todos aqui. Esquecer de alguém. Aí depois o pessoal assiste e fala. Mas assim, eu tenho na minha mente já está passando ali, mas eu sou muito grato a essas pessoas que me inspiraram e que de verdade me colocaram na jornada, na esteira correta, né? Para que eu acho que tudo, um pouco do que eu sou hoje, do que eu conquistei ali na minha trajetória, foi exatamente com isso. Eu parar e olhar e falar, eu preciso ter um mentor, alguém que eu olhe e fale, puxa, eu me inspiro. E a mesma forma que, por exemplo, a gente tem um artista que a gente gosta, né? Seja no mundo da música, no mundo do cinema e tudo mais. Então, puxa, se você olhar para alguém, você fala, puxa, é legal. Tinha pessoas que eu olhava e falei, quando eu crescer, eu quero ser igual, né? Então, isso é muito legal. Ah, que legal. E com a pandemia, principalmente, né? A gente começou cada vez mais ficar de casa, cada vez mais trabalhar, cada um no seu canto, né? E ter menos interação social. E eu acho que esse espaço que a gente cria aqui com o Inventcast é justamente pra gente se conectar de alguma maneira, que talvez no meio das reuniões, principalmente a gente que somos de empresas diferentes e a gente fala sempre de reuniões, enfim, de assuntos estratégicos, a gente não teria essa oportunidade. Então, eu acho isso sensacional pra gente conhecer histórias e essas histórias inspirarem outras pessoas que estão assistindo. Nós somos pessoas. Nós fazemos negócios com pessoas. Exatamente. Dentro de um contexto ali de CNPJ e tudo mais, mas são pessoas. Né? Então, e pessoas têm sentimentos, coisas que... Empatia, a troca é o principal, né? Exatamente. Em primeiro lugar. Com certeza. Até falando nessa trajetória, Ruber, eu queria te fazer uma pergunta de como que você viu a evolução, mais voltado, né, lógico, para o mundo corporativo, de como que você viu a evolução da TI até chegar nesse momento que estamos hoje, esse boom, né, com essa IA generativa e tudo mais. Como que você viu essa transformação digital ao longo aí dos anos, durante a sua carreira? Tem bastante, né? Então, por exemplo, eu trabalho exclusivamente com Microsoft há 16 anos, né? 15 para 16, fechando agora 16. E aí a gente trabalha com o ecossistema de parceiros em constante evolução. Então, como eu falei, né? Estamos numa era digital agora e tudo mais, mas nem sempre foi assim. Então, a primeira dificuldade que eu vi ali, Bárbara, foi o seguinte, mudar o mindset das pessoas. E das organizações, e uma coisa que é cultural, né? Então, puxa vida, a gente estava acostumado CAPEX, OPEX e tudo mais, e aí você chega a falar um pouquinho ali sobre consumo mensalizado, e puxa, isso deu muito trabalho. E o elo que nós atuamos hoje, ele é um elo muito importante. Então, hoje a gente recebe uma diretriz aí de um grande player, né? Então, de tecnologia, e nós somos os promissores, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade para levar isso de uma forma muito saudável ali para o mercado, respeitando culturas, organizações, pessoas e tudo mais. Então, como que eu vi tudo isso? Primeiro estágio foi realmente a gente mudar a rota, né? Falar pro pessoal, olha, nós precisamos caminhar por este caminho a partir de agora, e isso foi árduo, principalmente quando a gente saía ali de um modelo de negócio on-premises, né? Para trabalhar num modelo de nuvem, essa virada de chave que durou alguns anos, tá? Ainda continua de uma certa forma, mas óbvio, com outro contexto. Mas fazer essa virada de chave educando o ecossistema como um todo, né? Então, puxa vida, eu sou um elo ali na cadeia que eu preciso levar a tecnologia e as tendências para os meus parceiros, mas eu não posso interferir no core business do parceiro, né? Isso foi muito difícil. Então, quando a gente olha essa esteira a longo prazo, eu diria que esse foi um dos pontos mais difíceis ali que a gente encontrou, falando exclusivamente de Microsoft, como que a gente transforma e como que a gente vê isso.
E aí depois a gente começa já a falar de, puxa vida, 365, soluções, né, legal. E aí você vê nitidamente, né, a venda mesmo de Office on-premises despencando e cloud subindo. Então você fala, puxa, tá acontecendo. Sim. Mas óbvio, estamos falando de suíte ali de produtividade, né? Isso não é digitalizar a empresa do cliente, tem que estar muito longe ainda. E aí você começa a observar e ver que os parceiros estão trabalhando e mudando e acompanhando essa mudança, isso é muito prazeroso também, é muito legal. Então, assim, eu acho que essa foi uma das principais dificuldades que nós tivemos ali, e como, né, provedores ali de soluções de tecnologia e um elo muito forte, né, como eu falei, nós temos a responsabilidade de levar isso em escala, que é importante, para manter o nosso ecossistema funcionando, né? Legal. E no começo da nossa conversa, a gente já começou a falar um pouquinho sobre inteligência artificial. É algo que está no nosso dia a dia, não tem como, tá no nosso dia a dia, e eu sei que é algo que também está no dia a dia de vocês aí, da Microsoft, no Microsoft também. Eu queria entender um pouquinho sobre o papel da inteligência artificial na transformação da digital nas empresas e no mundo corporativo que você está vendo, principalmente aí voltado para a Microsoft Cloud, né, que é o teu dia a dia. Então, importante. Antes de responder a tua pergunta aqui, Maia, eu queria voltar um pouquinho, né? A Microsoft, ela lançou em dezembro agora a pesquisa do Index, que foi uma pesquisa que trouxe, sim, dados que a gente pode falar, não sei se essa palavra é correta, mas eu vou usar alarmante para alguns pontos, que ela fala da dívida digital. O que seria isso, né? Dívida digital. A pesquisa trouxe insights que as pessoas não conseguem mais. O volume de e-mails é tão grande, o volume de solicitação é tão grande. O digital trouxe um barco de informações. Então, antes a gente tinha informação, por exemplo, na nossa época de faculdade, alguns de nós aqui, você ia na biblioteca. Hoje, só assim, né? Só assim, tem. Então, a gente ia na biblioteca. Hoje você abre um navegador lá e tem tudo. E você ainda pode, né, usar ele de uma forma com inteligência artificial, dizer para ele, olha, me dá um resumo disso, me faz isso. E você ainda não leu o resumo, é incrível, né? Então, como que você traz isso? Então, o Index, ele trouxe índice que as pessoas estão chegando à beira do burnout, por exemplo, que puxa vida, eu não consigo mais, 70% dos usuários disseram que não conseguem mais ser produtivos, que eles passam esse tempo em ferramentas de comunicação, e-mail bombando, Teams bombando, reunião e tudo mais, e pouco tempo em produtividade, que são suítes como PowerPoint, enfim, coisas que você está criando alguma coisa. Então, você perde mais tempo ficar respondendo, olhando, limpando caixa do que isso. E aí, puxa, quando a Microsoft olha isso, né, um dos grandes players aí do mercado, fala, pô, temos um problema e a gente precisa agir. Aqui nasce a inteligência artificial para nós, amém, para nós, usuários de produtividade, que isso é muito legal, né? E aí a Microsoft libera oficialmente, agora no início desse ano, a inteligência artificial, né, que ela chama de Copilot, e é importante a gente reforçar isso, porque inteligência artificial com muita responsabilidade. Então, a gente tem que pensar sempre isso. A inteligência, ela não vai substituir pessoas. Não vai. Não, de forma alguma. Isso aí é um jargão aí que a gente... A Microsoft vem forte com essa premissa, né? Exatamente. Realmente. Exato, Débora. Porque assim, Bárbara, a gente não tá... a ideia não é substituir ninguém, mas assim, é dar ferramentas para que você seja produtivo, para que você consiga pensar, porque realmente o ser humano, ele consegue pensar muito e desenvolver muito mais. Então, e as empresas hoje, elas gastam o tempo dessas pessoas... resolvendo problema, resolvendo e-mail, resolvendo isso, sendo que você poderia estar criando, você poderia estar pensando em alguma coisa, alguma inovação que pode melhorar um processo, e é o que você faz, você linka isso com a inteligência artificial, obviamente, mas você, o ser humano, é o responsável por isso. E aí, com os primeiros dados que a Microsoft traz do Copilot, ela lança ali o Copilot para produtividade, e ela lançou agora, essa semana, eu vou trazer exclusivo aqui para vocês, para o canal. Notícia quentinha agora, hein? Olha só. É verdade, ela trouxe o resultado dessa pesquisa. O que os usuários hoje de Copilot, né? Então, as empresas que implementaram Copilot estão falando da tecnologia. Obviamente, eu não sou um cara tão fotográfico, então eu trouxe uma colinha aqui que eu vou ler ali. 70% disseram
ser mais produtiva. 70% disseram ser mais produtivo utilizando o Copilot. E, de novo, não é para o Copilot fazer o nosso trabalho, mas ele vai dar um norte para a gente. Né? Então, tem vários exemplos. A gente olhar aí demos Microsoft, vídeos e tudo mais. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Copilot, Invente Cloud. Tá aqui à disposição. Suítes ferramentas que te ajudam no dia a dia ali. 29% fizeram ser mais rápidos em pesquisas gerais, como resumos de reuniões. Isso é muito importante. Então, hoje você, cheguei atrasado numa reunião, né? Porque hoje, com a tecnologia, 1 minuto é atraso. É atrasado. Né? Engraçado. Nessa época, a gente o trânsito aconteceu, o ônibus quebrou, o trem. Não, hoje 1 minuto na tecnologia é atraso. Exato. E aí a gente... você chegou numa reunião como essa, você pede um resumo do que está acontecendo. Transcrição em tempo real. Transcrição em tempo real. Se o seu nome foi citado, né? Se foi citado, você treme, se não foi... né? E aí, outro dado, 4 vezes mais rápido para atualizações de reuniões perdidas, de planos de marketing e tudo mais. E 70% disseram que não querem desistir. Perdão, 77% disseram que não querem desistir do Copilot, que não querem começar a utilizar. Não larga mais. Vai utilizar. E óbvio, quando a gente vê, assim, Mai, uma tecnologia nova sendo implementada... a gente tem uma preocupação também, né? Que, ela precisa ser implementada com muita responsabilidade e tudo mais. Então, nós estamos operando aí há 4 meses, mais ou menos, com o Copilot, há pouco tempo. Tem muito trabalho pela frente, então a gente conta muito com o ecossistema de parceiros hoje, parceiros qualificados, que entregam soluções, que entregam serviços de consultoria, assessment e outras ferramentas dentro do ambiente do cliente, para que a experiência do cliente ao utilizar uma tecnologia como essa seja uma experiência saudável, né? Então, temos bastante coisas para fazer ainda, né? 4 meses, basicamente, aí operando, mas tem muita novidade vindo por aí, com o Microsoft. Legal. E quem quiser ficar por dentro das novidades também, Microsoft sempre lança também as atualizações. Se vocês precisarem, tiverem qualquer tipo de dúvida sobre a funcionalidade, querem saber mais um pouquinho a fundo da ferramenta, seja a Copilot, seja as ferramentas de colaboração, até sobre a Cloud, a gente está à disposição também, junto com o time aí da Ingram, para esclarecer qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, tá? Sensacional. Até entrando nesse mesmo caminho de perguntas, a gente tá com uma enxurrada de perguntas, né? O Robert nem tem tempo para respirar aqui com a gente. Mas, Robert, fala um pouquinho pra gente, voltando para projetos. Eu sei que você acompanha muitos parceiros e você vê tudo aí que vem acontecendo. Algum projeto que você lembre, que venha na sua cabeça, que teve um impacto muito significativo com essa adoção dessas tecnologias aí tão emergentes, né? Sim. Ótima pergunta. Alguns, né? Claro que não posso entrar em detalhes aqui, mas assim... Sem citar nomes? Sem citar nomes. Mas assim, muitos projetos, tanto de case de muito sucesso, como de insucesso também. Então, hoje o meu papel principal chega um projeto lá e aí fala, que legal, é um projeto legal. Pessoal, eu sou vendedor, tá? Então, assim, no final das contas, a gente tem meta para bater, tem um monte de coisa. Mas assim, pessoal, nós temos uma outra responsabilidade, eu preciso estar convicto que aquilo que nós estamos entregando é o melhor para o nosso cliente, é o melhor para o nosso ecossistema. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um insucesso, né? Então, nós estávamos ali numa época, eu lembro que era um fechamento, então os fechamentos naquela época iria até de madrugada, lembra? Então, hoje com a digitalização, plataforma online, isso melhorou um pouco. Sinto saudade até, tá? É uma loucura boa, né? Loucura boa. Às vezes eu chegar em casa de manhã com um saquinho de pão, isso já aconteceu. E aí você, eu tô ali no meio de um fechamento, eu precisava fechar um negócio gigante, né? Um negócio muito grande. E, o negócio bateu no parceiro e bateu na Ingram e vamos fechar. Eu falei, legal. Mas, como que a gente faz para entender um pouquinho? Porque, assim, era um projeto que realmente eu não... Né, uma venda... Mas eu falei, é um projeto muito grande, é um investimento em dados muito grande, né? Então, e parte da minha especialização é em dados, né? Data and Microsoft SQL, banco de dados. E aí eu falei, legal, volto pro parceiro e falo, olha, eu sei, hoje é o último dia do mês, e aí o parceiro, não, eu preciso desse número, bate minha meta, e etc. E a minha também, tá? Óbvio, na Ingram também, claro. E aí eu falei, beleza, vamos conversar com o cliente, mas quem estava conectado eram os 2 compradores.
comprador do parceiro, comprador do cliente. O comprador vai querer botar o pedido, vai finalizar, e com todo respeito aos compradores, obviamente, mas eu estou falando da área de negócios. E aí, puxa, fechamos o projeto, 2 meses depois o cliente vai implementar e fala, puta, não é isso, não, tá errado. E aí, pessoal, nós tivemos um problema... Só não chegou no Satya Nadella. Eu acho que deve ter chego, né? mas assim, eu não tive visibilidade. Por quê? Porque faltou uma consultoria. Então, a área de negócios levantou a necessidade, TI manda para o compra faz aquele processo que é normal no mercado, e a gente faz ali a transição. E eu já tinha levantado alguns pontos nesse projeto específico. Falei, gente, mas olha, é dados, é isso. Não, mas a gente precisa fechar e tudo mais. E assim, nós tivemos um problema mais de 1 ano para resolver. Então, assim, foi algo de insucesso, mas eu acho que tudo a gente tem que tirar um aprendizado, Sim. que é importante o billing, né, o negócio em si, mas, assim, mais importante é nós estarmos conectados com o negócio do cliente final na ponta, a gente entender o que eles querem fazer, porque isso vai diferenciar o ecossistema, Sim. né? Então, depois, mais para frente, eu falo um pouquinho sobre CSM, por exemplo, que é uma área que as empresas estão buscando bastante. Mas é isso, você ter uma consultoria ali dentro do projeto. Outras, exatamente o contrário, né? Que a gente entrou dentro de um negócio, o parceiro com abertura, e quando nós olhamos, a gente reduziu em 30% o valor do pedido. Aí você fala, puxa, Robert, você reduziu 30%. Sim, mas fiquei muito feliz, porque nós entregamos exatamente o remédio que atendia a dor daquele cliente. Então, assim, eu gosto muito, e hoje os parceiros que estão diretamente com a minha gestão, eu sempre coloco ali à disposição para a gente entender e entender um pouquinho ali a necessidade do cliente, porque às vezes você fala, puxa, mas eu estou tão distante quando eu olho o elo, né? Falo, puxa, sou distribuidor, tal, o parceiro de negócios, né? Mas eu preciso entender também e a gente realmente entregar a melhor solução. Então, Bárbara, eu tive sim alguns casos de sucesso, insucesso, foram 2 aqui que eu citei, mas a gente pode olhar bastante, mas pegando esse gancho, já deixando aqui um recado e um spoiler, é exatamente esse, a gente entender o negócio do cliente e entendendo o negócio do cliente, estar conectado com um parceiro que entende o core business como um todo, e a gente olhar e falar, puxa, Invent, olha, esse projeto a gente leva para esse segmento. Esse projeto é melhor para aquele segmento. Em conjunto. E o cliente vê um valor agregado nisso. Isso é importantíssimo e é justamente esse trabalho que a gente faz em conjunto, né? Não adianta nada a gente entregar a tecnologia se essa tecnologia não vai atender o que o cliente precisa. E todo o nosso time aí, junto com a Ingrid, nosso time comercial, nosso time de pré-vendas, faz todo esse trabalho. E o pós também, né? Que envolve também a experiência do cliente, né? Do sucesso do cliente, que eu acho que é esse tema que você... é um tema super importante que, no dia a dia de tecnologia, é o diferencial para a gente conseguir ter aquele relacionamento a longo prazo, né? Então, não estamos falando somente de vendas transacionais, a gente está falando de operações e vendas relacionais também e relacionamento com os clientes. É isso que a gente sempre traz aí no dia a dia para a gente conseguir que o cliente tenha o sucesso que ele tenha e o sucesso no negócio dele, que vai ser também super positivo. Um ponto super importante, Mike, que assim, quando a gente olha SMB, clientes SMB Microsoft, por exemplo, eles utilizam 40% da feature que eles adquirem. 40%. Caramba. 60% eles deixam de utilizar. Por quê? Por falta de um parceiro de adoção, por falta de um assessment, por falta de estar conectado ali em um ecossistema que entregue esse valor agregado para ele, né? Então, essa semana mesmo, eu estava participando de um projeto e aí ele queria fazer agendamentos, aquela coisa toda, né, dos clientes finais. Falei, poxa, qual licença vocês utilizam hoje? Eu uso uma feature X. Falei, cara, isso aí tá embutido, Books, Microsoft Books. Nem sabia que tinha. Não sabia que tinha. Então, assim, e aí é um dado alarmante, porque hoje o cliente, ele compra uma suíte Microsoft falando em produtividade, tá? Não a nuvem, especificamente Azure, mas falando em produtividade. O cliente compra, e aí a necessidade é, poxa, liberar o e-mail, o Word, Excel para um SharePoint, um OneDrive ali no máximo e tudo mais. E aí o que falta do parceiro? O que falta do ecossistema que eu vejo muito isso? Levar para o cliente a adoção.
né? Então, puxa vida, olha, né? Ok, fechamos um negócio super importante, mas o pós-venda, né? Então, puxa vida, como que você pode usar? Olha, puxa, eu sou uma empresa do setor de logística, por exemplo. Olha, tem uma ferramenta aqui que está dentro da tua suíte, é só habilitar. E claro que isso pode entrar como um contrato de serviço também, alguma coisa nesse sentido. Então, adoção hoje, adoção é uma das coisas que a gente tem um trabalho muito grande, porque todos os parceiros que a gente pega, as bases que a gente olha, dificilmente olhando mais SMB, Corporate Enterprise é um pouco, né, diferente, né? Então tem uma assessoria diferente, mas esses clientes, eles não utilizam a tecnologia que eles deveriam utilizar por falta de conhecimento. Sim. Fica a isso. dica aí. É. Nada como falar com um especialista, né? Que direcione para o caminho que a gente precisa seguir. E essa é a importância também, principalmente quando a gente está falando de vendas de licenças, né? Que não tem um serviço embutido. O time da Invent Cloud, maioria das vezes, e dependendo aí do caso, sempre tem um tipo de adoção, um tipo de horas aí de consultoria para conseguir apoiar o cliente, porque o nosso foco, o nosso core é serviços no final do dia, né? Então, a gente quer, de fato, que o cliente consiga utilizar da melhor maneira o que ele tem de melhor e utilizando aí o conhecimento do nosso time, do nosso time com certeza, em conjunto, para conseguir, de fato, ter sucesso aí na isso é muito legal, né? E aí você vê alguns parceiros hoje, Mai, nos procurando para implementar uma área de CSM, por exemplo, de retenção de cliente. Porque hoje, quando a gente olha billing, o billing vai ser aqui, vai ser com o parceiro A, vai ser com o parceiro B e tudo mais. Mas qual o valor agregado que a gente coloca ali dentro da base, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre falo, né? Puxa, é o corretor que faz o seguro do meu carro. Puxa, eu me sinto a pessoa mais despreocupada do mundo, porque eu sei que quando chegou no período, ele me liga, ele manda ali a proposta, e ele já fala, Robert, olha, essa é a melhor, tal. E olha que legal, eu não preciso me preocupar de, puxa, meu carro está coberto, não está coberto, porque eu sei que tem alguém olhando isso. Então, isso eu acho muito legal, muito, muito bacana mesmo. E o aumento hoje da área de CSM, puxa vida, é uma coisa assim, gente... fora do comum. A Ingra tem uma área hoje, nós estamos operando por volta de, eu acho que uns 4 a 5 anos já, e mudou o nosso core business, tá? Porque você olha a necessidade do cliente, você faz um estudo de retenção de base, você faz um estudo de churn, sabe essas coisas que... Um baita diferencial, Um baita diferencial, né? Diferencial. E às vezes o parceiro também, ele né, dependendo do modelo de negócio dele, ele tem uma base muito grande, né? E como que ele segmenta? Como que ele divide isso aí? Então, quais são os clientes que a gente olha aqui? Quais são os clientes hoje que estão propícios a utilizar uma tecnologia Y? Quais são os clientes de base hoje que já estão prontos para ir para um Copilot, por exemplo, ou para um serviço cognitivo de Azure, ou mudar o seu banco de dados? Outro dado super importante aqui, pessoal, o tamanho da base hoje que a Microsoft tem, rodando versões de bancos de dados 2008, é gigantesca. Caramba! É gigantesca. Então, imagina, aí óbvio, a conversa hoje com um cliente desse não pode ser mais, você está desatualizado, mas você está vulnerável. Segurança digital nunca foi um tema tão importante igual agora. Então, e a gente vê algumas ondas ali acontecendo. Então, no período da pandemia, por exemplo, todo mundo foi para a nuvem de uma forma desestruturada. E isso é importante. E o que é que a gente está vendo hoje? O reflexo disso. Ataques em cima de ataques, perda de dados e tudo mais. Então, é super importante o parceiro estar conectado a isso, entender a necessidade do cliente, porque às vezes você fala, puxa, eu implementei ali uma solução de Modern Work, os usuários estão atualizadíssimos, estão utilizando Copilot, Teams e tudo mais, só que o meu servidor está 2008, está uma versão ultrapassada. Então, o parceiro hoje, o parceiro de sucesso mesmo, é esse parceiro que ele consegue olhar esse ambiente, fazer esse acesso dentro do ambiente do cliente e propor para ele a melhor solução. Obviamente, respeitando estudo de investimento, né? Então, às vezes o cliente pode chegar e falar, poxa, mas hoje a minha operação já está funcionando. Ótimo. Então, dentro da Microsoft, dentro da Ingra, da Invent Cloud, nós temos hoje soluções ali de diversos modelos de contratos, né? Então, e hoje a Ingra atende o portfólio inteiro da Microsoft. Então, tem um modelo que vai atender a necessidade específica daquele cliente. Seja financeiro, seja a curto prazo, a longo prazo. Então, é muito importante esse ponto aí. Eu acho que você abordou um ponto essencial, principalmente quando a gente está falando de cloud, a gente está falando de tecnologia, que é a segurança.
que está embutida, que tem que ser casado, né? Não dá para ser uma coisa ou outra, principalmente no mundo que a gente está, transformação digital, tanto para o bem quanto para a parte negativa. Nossa, também. Muito. Vai evoluindo, as coisas vão evoluindo. E a percepção de muitos clientes é que eu estou na nuvem, eu estou seguro. Não preciso de mais nada, está tudo certo na nuvem. Então, de fato, ter um parceiro que consiga fornecer essas consultorias para que você, de fato, não mitigue as vulnerabilidades, né? E esteja o mais seguro possível, é importantíssimo, porque... Sim. Essa é igual a gente comentou, a transformação digital é para os dois lados. Porque a nuvem, Mai, ela tem as responsabilidades, né? Então, quando a gente coloca um cliente na nuvem, por exemplo, seja no IaaS, SaaS ou a infraestrutura como serviço, ou PaaS, né? Você tem que olhar as responsabilidades de cada um dos programas. Então, nem tudo é responsabilidade 100% do provedor de nuvem. Então, às vezes, você deixa ali uma porta aberta, né? Então... até voltando um pouco ali na pergunta da Bárbara, puxa vida, eu já vi ali parceiros que implementaram, botou o cliente no Azure e tudo mais, mas, poxa, tinha que fazer a autenticação em 2 etapas, o diretor fala, isso é muito chato para mim ficar colocando, e o que acontece? Enfim, tem outro dado que a Microsoft sempre usou ali, e eu trago para hoje também, tá? Que assim, existem 2 tipos de empresas, né? Aquelas que foram atacadas e aquelas que não sabem que foram, né? Mas é isso, porque assim, a própria Microsoft é uma das empresas mais atacadas no mundo inteiro, né? Então, quando a gente olha a quantidade de ataques que ela recebe, é gigante. Quem não quer derrubar a Microsoft? mas assim, você olha e fala, puxa, a gente tem que olhar para isso com responsabilidade. E nós, parceiros, quando nós vamos implementar, principalmente inteligência artificial, a gente precisa pensar muito na inteligência artificial com responsabilidade. Eu preciso entregar isso para o cliente em uma jornada, né? Geralmente é uma jornada, não é uma venda transacional, mas com responsabilidade, respeitando a governança de dados do cliente, o modelo de negócio dele. Puxa, já pensou um escritório de advocacia, dando um exemplo aqui, puxa, vaza um monte de processos por aí. Né? Então, isso por quê? Por talvez um trabalho não tão bem implementado e feito. E a gente vê acontecendo, né? Muito, com frequência, muita frequência. Muito. Você comentou que eu achei interessante, Robert, sobre a tua relação com parceria, né? Com alianças, que desde o início da sua carreira com tecnologia sempre foi algo que fez parte do seu dia a dia. E eu queria que você contasse um pouquinho do seu lado, né? Do outro lado aí do nosso caso, né? Como que é esse desafio, né? Porque o teu trabalho não depende somente de você, depende dos parceiros, das alianças que você cria, para que o teu resultado também seja um sucesso, que é o resultado em conjunto do parceiro. Então, são muitas pessoas, são muitas empresas envolvidas. Então, queria que você contasse um pouquinho do desafio desse trabalho, que eu sei que não é um trabalho fácil, né? Não é um trabalho simples, para você conseguir ter sucesso aí com o sucesso de todos os outros parceiros. Boa pergunta, bem desafiadora, né? Essa eu acho que não estava aí no... Não estava no script, confesso. Tá vendo? Vai fluindo o papo aqui, você apresentando tantos dados aí com maestria. Não, mas olha, para responder essa pergunta aí, tem um ponto que eu acho que é super importante, tá? Que o ecossistema, ele roda em conjunto. Eu fico muito, eu não sei se triste é a palavra, mas quando eu escuto, fala, puxa, a Ingra é isso, a Microsoft é isso, vocês são, né, lideram, ok. Nós precisamos do ecossistema inteiro funcionando, inteiro. O parceiro hoje, pequenininho, que tem lá o escritório dele, que atende 2, 4, 5 clientes, ele é muito importante. Ele é tão importante como o maior que entrega uma tecnologia. Por quê? Nem todos caminham na mesma velocidade. Então, a gente pega regiões do país, por exemplo, que a adoção de tecnologia é diferente. O Brasil é um país gigante, né? Gigante. Você olha o interior desse Brasil, tem oportunidades, assim, fora da curva, que você olha e fala, puxa vida, né? Então, eu mesmo, esses dias, estava viajando no Nordeste, olhei uma cidade e falei, peraí, deixa eu ver, eu estou em São Paulo, estou em Dubai, né? Então, só falei, puxa vida, o negócio é gigante. Então, você olha, a primeira coisa o ecossistema, ele precisa ser valorizado como um todo. Desde o parceiro maior ao parceiro menor, e isso soma com a estratégia, né? E um dos meus papéis, né?
tanto na posição atual como na minha posição anterior, foi sempre trabalhar com parceiros, de conectar e levar essa mensagem de, puxa, não tenho isso, eu não sou pequeno, não. Então, assim, uma das coisas que eu nunca gostei de ouvir, porque todo mundo é importante, né? Então, hoje nós temos ali maior parte do mercado que a gente atua hoje, com Microsoft, conectados com diversos parceiros, obviamente segmentados por categoria, por tipo de nuvem e tudo mais. Mas assim, a gente olhar para o ecossistema e ver o valor agregado que todos têm. Todos têm um valor agregado, né? Obviamente, existe aqueles que entregam um pouco mais ali, que entregam um pouco mais. E o desafio, principalmente, e aí eu falo, né, minha experiência aí nos últimos tempos, foi mostrar a importância do ecossistema. Sim. Nós somos o que somos porque nós estamos conectados. E aí eu vou dar um exemplo de conexão. O modelo de distribuição, ele mudou muito. Então, a gente falou muito sobre Microsoft, transformação digital e tudo mais. Mas a distribuição mudou demais. Então, a gente tinha um distribuidor que movimentava, né, box. Então, para lá e para cá. Nós somos isso? Também somos, também temos uma operação gigante, lideramos aí o mercado, o mundo, né, quando a gente olha ali a estrutura da Ingra. Mas somos um parceiro de plataforma. Então, hoje nós temos, por exemplo, Marketplace no Brasil com mais de 4 milhões de usuários na nossa gestão. É muita coisa. Sim. Quando a gente olha e fala, poxa, né, é um negócio gigante. Sim. Então, eu preciso garantir que tudo isso funcione para o meu parceiro A, B, C e D. Então, mostrar para eles e trazer essas inovações é a nossa responsabilidade. Então, sempre olhar para o ecossistema, entender a dor ali e trazer soluções. Óbvio, a Microsoft olha muito isso, os outros fabricantes também, sim. Mas o nosso papel, que nós estamos conectados direto com o parceiro, né? Então, @Maiara é mais fácil. E às vezes, né, a gente vê, por exemplo, um lançamento de um fabricante, todo mundo, que legal. Depois volta, então, me explica. Me ajuda, o que aconteceu? Mas isso é legal, mas porque sabe que é isso? Empatia. Porque eu acredito, eu confio em vocês, né? E eu acho que é isso. Mas assim, a importância do ecossistema sempre foi um desafio para a gente mostrar ali que estamos todos remando, que estamos todos na mesma direção, que nós acreditamos no trabalho e potencial de cada um. Então, esse é um desafio ali. Mas... É a engrenagem, né? A Totalmente engrenagem. isso. Você falou um ponto importante, né? Então, a gente sempre, quando usava apresentações e tudo mais, você coloca uma pirâmide, né? Microsoft, no meu caso, fabricante, Microsoft, Ingra, parceiro. Eu não gosto, gente. É um ciclo. Engrenagem. Exatamente, é uma engrenagem, não é mais. Não tem isso. Eu preciso do ecossistema de parceiro. E quando a gente olha, que eu falei um pouquinho aqui de, né, como que a Ingra atua, nós nunca conectamos tanto igual os últimos tempos que a gente está vivendo. Então, conectar um parceiro hoje que entrega uma determinada solução com outro parceiro que precisa entregar para o cliente final, mas ele não tem o skill, ele não tem a formação. Isso não é concorrência. Isso é você atender o seu cliente através de um programa de delivery, enfim, com muito sucesso, né? Então, como que a gente conecta hoje? Puxa, a Invent Cloud, ela tem uma plataforma sensacional, um modelo de serviço que pode ser escalável. Por que não? Né? E nós que estamos no Elo, a gente leva isso com uma mensagem de parceria e não concorrência, né? Então... isso. Perfeito. Olha, papo, viu, gente? Nossa. E falando um pouquinho de tendências, você viu muita coisa acontecendo. Você viu muita coisa acontecendo, as atualizações constantes aí no nosso dia a dia. Quais vocês acham, principalmente voltando para você, para tua área aí, para teu dia a dia, quais você entende que são as tendências aí para o futuro, para a tecnologia, para a Microsoft e para as dores que a gente vai mitigar de alguma certa maneira para os nossos clientes. Aí. Boa, ótima pergunta, Mai. Olha, preciso voltar um pouquinho também, né? O que nos trouxe até aqui, só nos trouxe até aqui. Então, quando a gente olha, por exemplo, puxa, inteligência artificial, é tendência. Não, é o que a gente está vivendo agora, não é mais tendência. Quando a gente fala em tendência, eu estou falando de computação quântica. Computação quântica, se preparem, né? Eita. Quem tiver... Vem aí. Por quê? Mas por que isso? Porque
nós vamos chegar a um momento que não está distante, que é a capacidade computacional versus a inteligência artificial, a tecnologia que nós temos, ela já não vai ser mais suportada. Então, computação quântica, isso é tendência. Então, quem puder pesquisar um pouquinho sobre computação quântica, fica uma dica aí. E vai ser a revolução da inteligência artificial, porque ela trabalha junto com a inteligência artificial e aí ela vai ser muito mais rápida em pesquisa. Imagina uma área de saúde hoje fazendo uma pesquisa para um câncer, por exemplo. Então, a gente vai ter 5, 6 vezes mais velocidade de trabalhar, porque os computadores, eles também precisarão ser atualizados. Sim. Então, computação quântica, aí, pessoal, esse sim é uma tendência que não deve demorar muito, né? Olhando ali o avanço que a gente está hoje de tecnologia, e é um assunto bem, bem importante, já tem gente falando bastante. Legal. E uma das coisas que eu vejo também, Mike, que eu nunca tinha visto aqui no ecossistema, pessoal, que é o seguinte, puxa, fabricantes de hardware falando em inteligência artificial, não tinha isso, né? Ok, sim. Mas hoje você pega a TV... Né? Você chega em casa, Alexa desliga. Eu falei Alexa, que é... Concorrente. Mas aqui entre nós, que eu sei que não vai sair daqui essa conversa, eu uso. Corta! Então, Mai, você vê assim, conectividade, IoT, né? Então, você tem vários dispositivos hoje conectados. Então, você fala, vou dar um exemplo aqui, fora um pouquinho da nossa né, realidade de tecnologia, mas, poxa, desde quando um fabricante de interruptores, interruptores de lâmpada, pensaria em ter inteligência artificial. Hoje eles estão conectados. Sim. Hoje eles estão... Fazer o café. Fazer o café. Já levanta da cama, o cafezinho já tá pronto, gente. Maravilhoso. Então, assim, olha isso, né? Então, puxa, um fabricante hoje de impressora. Eu tava comentando ali nos bastidores com vocês. Puxa, impressora, jato de tinta, ecotank, seja lá o que for, conectada à inteligência artificial. Como? Sim. Então, assim, isso vai fazer com que a gente tenha um avanço tecnológico muito maior. Então, você ter o dispositivo preparado e a inteligência artificial, isso vai dar uma velocidade muito grande, né? E eu me orgulho muito do que a gente, né, ecossistema tecnologia faz, porque talvez a gente não veja tanta coisa, né? Não seremos eternos, mas, assim, o que a gente está deixando, o que a gente está plantando, né? Isso é muito legal. Muito legal. Ai, que bom. Tô adorando esse papo. Mas eu acho que já está chegando ao fim. Que triste, viu? Chegando ao fim desse bate-papo. Sim, e eu queria deixar a última pergunta para a Bárbara, que é a pergunta clássica. Essa última pergunta, acho que ela nem deveria ser feita, porque ao longo do podcast foi falado tudo. Sim. O Roberval já falou tudo pra gente, mas a gente pode seguir por um outro viés e pedir dicas. Aí até quero que você fale na sua câmera direcional. Aos novatos de TI que estão vindo aí... Quais as principais dicas? Precisamos. Quais as principais dicas que você daria, até se fosse você, chegando agora no mercado de tecnologia? Para que caminho você seguiria? Ótima pergunta. Bom, pessoal, aqui são várias coisas, né? Eu acho que nós, que eu já considero um pouco na velha guarda, a gente está construindo uma esteira que vai ficar e que vai precisar de pessoas, e cada vez mais pessoas novas chegando, isso é importante. Antes de responder a sua pergunta direta, eu gostaria de falar de algumas iniciativas que hoje a tecnologia tem, que, puxa vida, se tivesse no meu tempo eu teria adorado, porque eu teria aproveitado. Então, você vê a Escola da Nuvem, por exemplo. Puxa, que legal, né? Você treinando jovens, capacitando jovens, mostrando o que é antes deles chegarem dentro das organizações. Isso é muito legal, Isso é muito importante. A gente não tinha isso antes, né? Então, puxa vida, eu falei para vocês a minha experiência. Eu cheguei porque eu fiz uma inscrição, entrei com uma vaga de estágio e nem sabia o que a empresa fazia. E hoje é diferente. Então, essas iniciativas é muito boa. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que, assim, primeiro estágio a gente precisa estar 100% atualizado, né? O conhecimento que nos trouxe até aqui não nos levará para onde nós queremos chegar. Então, tá sempre atualizado ali, eu acho que é super importante. Network, eu acho que aquele velho network que a gente fala há muito tempo, né, meninas? Isso aí, para mim... e eu vejo isso no mercado até hoje, obviamente, seu skill, suas habilidades conta demais hoje, mas assim, o seu network. E também nós fazemos negócios com pessoas. Microsoft fala muito da inteligência artificial humanizada, né? Porque são pessoas. Então, a gente fala muito com pessoas. Os seus skills, obviamente, desenvolver os seus skills e
o poder de criação. Então, hoje eu tenho uma função de estar aqui nessa mesa, mas, puxa vida, será que eu posso melhorar? Será que eu posso, eu posso elevar a cadeira, eu posso baixar? Alguma coisa que eu consiga olhar dentro da organização e melhorar pessoas e processos. Às vezes, coisas simples. Então, você entra dentro de uma organização, você fala, puxa, todo mundo compartilha 10 megas. Deixa eu criar um repositóriozinho aqui, eu vou dar um link, a pessoa vai acessar. Vamos ver como... Então, criar coisas novas é muito bem-vindo. Então, para o pessoal que está chegando agora na tecnologia, essas habilidades, criar coisas novas, esse poder de você desenvolver e chegar, óbvio, já conhecendo um pouco ali, né? Tecnicamente não, pessoal, só vou dar uma dica para vocês, o técnico a gente aprende no dia a dia, mas assim, entender o conceito, o modelo de negócio faz muita diferença. Então, esse é o meu recurso, e óbvio, quem está começando, pessoal, sigam aqui o InventCast, que é super importante. Sensacional. Elas sempre trazem aqui pessoas, né, super bacanas aí no mercado. A informação, ela nunca esteve tão acessível igual nós estamos vendo agora. Então é isso, aproveitem. Gente, maravilhoso! Vamos bater palma aqui antes de finalizar. Que grande Gente, essas honra. meninas são incríveis. Porque a gente não precisou nem pedir pra vocês seguirem. Pois Obrigada, Robert, Ele já vem por aqui, esse ó. papo. Você é um profissional admirável e a gente está muito feliz de abrir esse espaço para o pessoal aí conhecer um pouquinho da sua história. Então, eu queria agradecer. Obrigada, Bá, também. Obrigada, Mai. Obrigada, e Robert. a gente se vê no próximo episódio. Vamos Obrigada, brindar? pessoal. Obrigada, gente. Falta o brinde final. Aê, obrigado. Valeu.